Olá pessoal, boa noite. E Muito a obrigado. ideia é sempre agregar conhecimento buscando outras pessoas de distintas áreas dentro da área da saúde, seja fonoaudiologia, odonto, medicina do esporte, a fim de sempre trazer diferentes opiniões e principalmente opiniões que venham a agregar a nossa prática de educadores físicos, a nossa prática profissional. Para a primeira live, eu chamei uma pessoa que, além de ser um amigo, é uma pessoa de grande inspiração. Eu costumo chamá-lo de chefe, mas uma pessoa que, acima de tudo, detém um conhecimento absurdo sobre várias áreas, que é o nosso amigo, o professor Alexandre Machado, líder da empresa para a qual muitos de vocês já devem ter me visto, para ver o 2 Pro. Vamos tentar. Acho que agora ele vai entrar. Finalmente o cara chegou. Cara, tava suando frio aqui, já imaginando. Tá me ouvindo bem? Tô. Fone de ouvido, que meu celular, o microfone é meio zoado. Eu já tava suando frio aqui. Eu disse, o cara, eu fazendo alta propaganda do cara e o cara não aparece. Eu digo, tá bom, tá mascarado, mas tudo bem. Ih, calma, meu. Pô, a conexão demora. Porto Alegre até São José dos Campos demora, pô. Ah, Até sim, chegar aqui o sinal. é verdade. Conexão de escada. São José não chegou, banda larga ainda, tá bom. Não. Fala, galera, quem já tá aí na área, boa noite. Ô, libera os comentários aí pra eu ver quem tá aí no... Quem que tá Vamos lá. aí. Deixa eu convidar mais uma galera aqui no... Vai lá. Estamos convidando mais uma galera que esteja por aí. É que agora, né? Pandemia chegando ao final, a galera já voltou a trabalhar, então tá mais difícil. O pessoal tá aí disponível nesse horário em casa, que é um horário mais cedo, mas tá valendo. A Leo tava chegando na hora. Primeiro teve toda aquela parte de puxação de saco, que tu sabe muito bem como é que funciona, mas algumas pessoas Gaúcho que eu tô gosta de vendo. puxar, sabe? Aqui no sul a gente chama assim, não sei como é que é em São Paulo, né, cara? Mas assim, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho. Eu já te apresentei como líder da VO2 e tudo mais, mas conta um pouquinho da tua vida, do teu histórico, né? Tu começou ontem na educação física e tudo mais. Então conta aí pra galera tua experiência, por favor. Eu formei em 99, né? Ano passado foram 20 anos de formado. Putz, nem parece, passa rápido, né? E eu fiz uma faculdade pública, né? Foi a Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi uma puta escola de vida. E depois da Rural, fiz a pós-graduação, depois da pós-graduação, o mestrado. Entre o mestrado e o doutorado, eu fiquei uns bons anos. Mas o fato desse upgrade entre o mestrado e o doutorado não estar estudando, entre aspas, eu estava aplicando, né? Que é uma outra forma de estar trabalhando. Que aí foi nesse intervalo de tempo que surgiu a VO2 Pro e surgiu também o Hit Body Work, que foram os elementos estratégicos. Agora, Atenção para aí. Vamos fazer o merchan da companhia. a Hit Body Work. E... Mas é importante frisar que, né, eu fiquei de 2003, de 2005 até 2007 como coordenador de pesquisa do laboratório da Universidade Estácio em Petrópolis, né? Colaborava com os laboratórios do R9 não, da Estácio, da unidade Estácio, com o Edil, e da unidade Nova Friburgo, que era o Cadu. Então, e isso já vinha como estagiário de laboratório, né, de produção científica, de iniciação científica desde a faculdade, e depois na pós-graduação como bolsista de aperfeiçoamento. E aí, assim, já teve um contexto de desenvolvimento de pesquisa, de perguntas selecionadas, de todo esse processo. Foi isso que praticamente me possibilitou a criação da VO2 Pro e dos produtos, né, da quantificação do treino de corrida, que é hoje o carro-chefe da VO2 Pro, que traz o nome da VO2 Pro, é o ambiente de corrida, que é a carga pacer, que isso foi produto do meu mestrado. E depois o desenvolvimento do Hit Body Work em função do pé quebrado, que é a história do pé quebrado, que me possibilitou entrar no doutorado com a metodologia Hit Body Work.
Então são sacadinhas que é importante deixar claro que foi justamente o olhar técnico-científico que possibilitou o desenvolvimento. Embora eu não estivesse dentro de uma universidade, como pesquisador, eu estava ali aplicando e desenvolvendo a pesquisa com o objetivo de colocar em prática, né? E a melhor prática, né? Aquela que a gente faz, aplica e vê o resultado e ativa tudo de novo, refaz. Então a modelagem matemática da VO2 Pro, da carga Pace, hoje ela está na sexta geração. Então são 6 gerações de cálculos desde o começo. Então tem muita coisa. Buenas, então vamos aproveitar todo esse conteúdo, essa bagagem fisiológica, só para vocês terem uma noção do quanto o Ale é um pouquinho mais velho. O Ale disse que ele se formou em 99, né? Isso? Pois é, eu entrei em 97 na faculdade, então já tem uma estrada. Mas tudo bem, tá bem conservado, isso é o que importa, né? Há 2 anos, deixa de ser frouxo, cara. 2 anos, você tá aí falando de 2 anos. Porque eu entrei, tu saiu, fez 4, mas tudo bem, vamos deixar assim que isso é o importante. A viu que ele já se enrolou na matemática, né? Se eu sair em 97... Saiu em 99, para começar. Se eu sair em 99 é porque eu entrei em 95. Ele entrou em 97, são 2 anos de diferença. Caralho, meu. Eu tentei, mas não deu, né? Tudo bem, não é tanta diferença assim, mas vamos tentar. Vamos para a parte que realmente interessa. Ale, a gente já pegou dentro desse universo da educação física, a gente pegou realmente um universo antes da regulamentação da profissão, a gente pegou várias ondas dentro desse processo. A gente pegou o estouro das ginásticas coletivas com aqueles nomes maravilhosos de cardiofunk, aeroboxe, sertanejo 3000, power não sei das quantas. Depois a gente pegou o boom dos produtos importados, vamos dizer assim, padrão Les Mills, Body Systems e tudo mais. Pegamos o boom do treinamento funcional, chegada do cross-training, chegada do crossfit. Agora vem a história do multimodal, que muito já se fala, ou muito se tentou aplicar dentro daqueles princípios de aleatoriedade que a gente tanto conversa, né? O pessoal vai juntando as coisas e vamos ver se dá certo, se não dá certo. Mas existe uma coisa já estudada, já existe uma coisa pensada, planejada, que é o treinamento multimodal. Queria que tu falasse para nós o que tu enxerga como treinamento multimodal. Antes dessa live, eu já dei uma olhada na internet, cara, e eu vi, assim, várias situações de pessoas colocando definições mil, professores, colegas nossos, pessoas entendidas no assunto, tá? Mas dá para fazer tal dia, não dá para fazer tal outro. Então, vamos tentar botar um parâmetro. O que seria um treinamento multimodal, chefe? Tá. Cara, o próprio nome já fala que é multimodalidade. Isso aí é o contexto do nome. O multimodal foi um nome direcionado porque a gente entende que é o cross-training, que também é multimodalidade, né? Só que o cross-training parece que não é um nome que alguns pesquisadores propuseram, trabalharam. Isso não se sabe, não sei bem o motivo, né? Mas o puro cross-training. Agora entendo, o cross-training e o crossfit tem diferença? O crossfit é um cross-training, só que o crossfit é uma marca que trabalha com uma determinada característica de movimentos que é em função do método, não metodologia, do método. O cross-training é tudo aquilo que envolve várias modalidades. Por exemplo, triatlo é um cross-training. São 3 modalidades envolvidas. Então, se você faz uma sessão de triatlo, um treino de triatlo, você está fazendo cross-training. Eu vou além. Aquela coisa usual que a gente vai na sala de musculação, pedala e faz o trabalho de força, que muitos também chamam de treinamento concorrente, não deixa de ser um cross-training, treinamento cruzado, ou seja, cruzar modalidades, né? Esse é o contexto. Então, multimodal é um nome mais técnico para o que a gente conhece como cross-training. O crossfit, né? Ou isso também. Sim. Só que a grande sacada do multimodal, não é o trabalho com modalidades cruzadas, como a gente conhece hoje, e sim a forma como são entregues. Né? Como são entregues. Mas qual o grande problema do termo multimodal? Não é um termo mercadológico. Um exemplo, treinamento funcional e treinamento integrado. Treinamento integrado é uma coisa bem ampla, né?
Sim. e tem até um impacto, um nome mais técnico eu também acho mais bonito, mas é um nome que não vende, cara, perto do treinamento funcional. Eu Podemos dar um posso... exemplo do HIIT Bodywork, inclusive, como uma história, um case do porquê tu usou o Bodywork como uma estratégia para venda, nesse caso? E aí o que acontece? Aí vem lá atrás, né? Quando eu fui desenvolver o nome da VO2 Pro, eu tenho a sorte de ter um amigo que ele é da área de ADM, e ele é professor da FGV, e aí a gente foi de vizinho de porta durante 3 anos, na época que eu estava em Petrópolis, e aí quando eu fui desenvolver, eu fui falar com ele. Falei, porra, Júlio, eu tô aqui com uma pegada na mão. E aí ele foi me dando vários parâmetros, né? Porque ele trabalha justamente com desenvolvimento de produto. Foi até um curso que eu fui fazer com ele, que ele me convidou, que ele foi palestrar, e eu fui fazer uma série de cursos com ele na FGV. E aí ele me deu algumas dicas, eu assisti algumas aulas de alguns colegas deles, aí eu cheguei no nome VO2 Pro. Que muita gente, é VO2 Pro, VO2 Pro, porque o VO2 é do condicionamento, é a sigla do condicionamento, e o Pro do profissional. E aí ficou um nome diferente, né? Um nome bem original. E aí já sabendo já dessa coisa do nome, que o nome é muito importante para o posicionamento da marca, foi se trabalhar em cima do HIIT Bodywork. Que quando eu comecei a criar o método em função de uma necessidade pessoal, e aí depois eu, cara, isso aqui é um puta de um produto. Aí eu fui pensar no nome. E aí foram vários nomes colocados no papel. Bodyweight, que foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Só que imagine quem não tem domínio da língua inglesa falar bodyweight. Vai ser um monte de body weight, body weight. E aí, quando a pronúncia do nome não favorece o produto, não é legal. Não é legal. E aí, pensando, cheguei nos termos bodywork. Bodywork, 2 palavras que são inglesas, né? Mas muito discutidas e faladas no Brasil. Work, body. Então, juntou. Muita gente também fala assim, por que você não colocou HIIT com peso corporal? Porque eu estou agredindo as 2 gramáticas, a inglesa e a brasileira. Por quê? HIIT é uma sigla em inglês. E aí, treinamento com peso do corpo é português. Então, estou juntando 2 coisas que não tem contexto. HIIT training, cara, HIIT training, eu estou fazendo um erro de semântica aí. Por quê? HIIT, o T do HIIT já é treino, então vai ficar HIIT training treinando, né? Então vai ficar uma coisa meio que descontextualizada. Então foi um nome pensado e foi um nome muito bem trabalhado, tanto que a marca foi registrada, tudo direitinho para evitar qualquer complicações futuras. E quando a gente está pensando no nome, né? E aí não, cara, hoje o CrossFit ele acaba sendo, para quem não conhece, ele acaba sendo o pai do cross-training. Já então muitas pessoas cursos comigo, as pessoas perguntam a mesma coisa, tá? Mas é o CrossFit que veio antes do cross-training? O primeiro veio o CrossFit, depois veio o cross-training. Então é uma coisa interessantíssima, porque isso é o poder da marca. E aí eu vou dar um exemplo que eu gosto de citar muito, é sobre o Steve Jobs, né? O Steve Jobs foi dentro da IBM ver um modelo de mousepad que os caras tinham. Isso aí tem no filme, cara, Piratas do Vale do Silício. Então ele foi lá, viu, e chamou os caras e desenvolveu uma coisa melhor ainda. E aí, tanto que muitas pessoas acham que o mouse foi desenvolvido pela Apple. Um outro exemplo é o próprio tablet, né? Já existia tablet. O cara foi lá e é tablet, não, é tudo iPad, ou seja, ele colocou outra marca, ninguém fala que é tablet, é iPad. O iPad é um tablet, né? Mas por exemplo... é uma identidade como se fosse... E aí, cara, vem aquela máxima do Picasso, né? O bom artista, ele rouba a ideia, né? Então, quando fala rouba a ideia, ele se apodera da ideia e as pessoas fazem como referência dele. Então, isso é que ele fala de roubar a ideia. Não é imitar, é roubar. Roubar é aquilo, você pegar, aperfeiçoar e as pessoas entregarem como seu. Então, hoje, eu tenho o maior orgulho de falar que as pessoas, quando vêem um treinamento com peso do corpo, é HIIT Bodywork, né? Então, isso é o poder que influenciou. Isso são anos, né? Desde 2015, trabalhando, e 5 anos depois, até foi um pouco rápido, né? Um pouco rápido. 5 anos depois, as pessoas já têm uma referência muito grande do método. Muitas pessoas usam, que não são treinadores, que não são certificados, mas isso só mostra o quanto a marca e a metodologia é impactante. Mas só hoje no HIIT Bodywork você tem 4 estruturas de aula, 5 estruturas de aula, começamos com uma, várias linhas de cargas. Então isso só realmente quem domina é quem está dentro do nosso
do nosso curso que sabe utilizar os porquês. Porque sem esses caras que são os porquês, você fica à mercê de cópia. E quando você copia, você perde o sentido das coisas. Então as coisas mudam e você não sabe por que mudou. E aí é que vem o problema do conceito. Quando a gente está usando uma coisa e não sabe o conceito, a gente fica refém de copiar. E quando você copia, pode dar certo só no começo, cara. Se der certo, dá certo só no começo. E depois, você não sabe por que tá dando errado, porque o outro cara que desenvolveu tá dando certo e você que copiou tá dando errado, porque você só copiou, não entendeu os porquês e não seguiu toda a linha estratégica. E aí vem o nosso... por trás, aí, no caso. E aí vem o nosso papo de hoje, né? Porque o multimodal é uma moda, né? Então, o problema não tá em você trabalhar com várias metodologias, porque isso já existe há anos, mas só estourou depois que o CrossFit propôs um modelo de treino diferenciado. E aí essa sacada. Eu queria que você abrisse os comentários aí, para ver se alguém aí já percebeu, já olhou por essa ótica, né? Já teve essa sacada. Cara, mas por que isso dá tão certo? Por que isso dá tão certo? Por que o CrossFit deu tão certo e antes do CrossFit o CrossTraining não era quase que falado? Né? O que esses caras fizeram que se apoderaram do nome? Né? Então, o que aconteceu? Será que alguém assim já teve essa crise de meia-idade metodológica? Não façamos isso. Crise de meia-idade metodológica, esse surto psicótico, para olhar dessa forma, por quê? Um olhar sobre essa ótica passa a te cordar um pouco o cordão umbilical de ficar copiando, e você passa a querer entender os treinos. E aí quando você é um cara com essa vontade de querer entender os porquês, você é um cara diferenciado no mercado. Né? E aí, Pablo? O que você pode falar também? Você que também trabalha com cross. Cara, isso aqui é o que a gente mais vê na parte de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, de uma maneira geral. A gente vou direto nos cursos conversando com a galera. Primeiro que essa dúvida que tu comenta aí do CrossFit, do CrossTraining, ela é altamente pertinente. Em todos os cursos as pessoas fazem a mesma pergunta. Agora, o que me espanta muito é que em algumas oportunidades, até mesmo na tua terra, eu tive aí em Campinas, agora acho que umas 2 vezes o ano passado, 2019. 2020 não existe, né? Vamos combinar que 2020 não existe ainda. 19 e 21. Exato. Mas em 2019 eu tive 2 vezes. Eu tive num local próximo ao hotel que eu estava, em função de um evento de esporte, e fui fazer. Eu não tinha tido uma experiência fora aqui do Rio Grande do Sul de fazer cross-training. Vamos fazer, vamos dar uma olhada. Cara, eu olhava aquela planilha no quadro e olhava para aquilo e disse, tá, eu não estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Eu não estou entendendo para que lado que eu estou indo. Então, a quantidade de treinamentos, isso aí não só mesmo no cross-training, a gente vê em várias situações, até mesmo em trabalhos de personal. As pessoas às vezes associam alguns exercícios, vamos juntar HIIT com musculação. Ok, beleza, joia. Isso foi uma coisa que aconteceu ontem, inclusive, me pergunto. Mas a gente começa a notar certas situações, tanto na proposição dos exercícios, na distribuição dentro do treinamento, e não consegue entender uma lógica. Não, mas por que tu está fazendo isso? Por que tu está fazendo um treino, por exemplo, de potência, alguma questão metabólica, all out, com membros inferiores, e logo depois tu está dando um exercício com um super slow para a pessoa fazer, com uma carga violenta? Como é que essa pessoa vai conseguir fazer esse treinamento com perfeição, o gesto, o motor, tudo bonitinho como tu quer? Então, essas coisas que eu acho que falta muito ainda para o nosso profissional de educação física, e até por isso que tu está sendo convidado para dar o teu parecer, é justamente essa vontade de saber o porquê está fazendo as coisas e, principalmente, tentar aplicar. Mas, primeiramente, até aplica em si mesmo, né? Porque também é uma coisa que parece que os professores utilizam muitas vezes os seus alunos como cobaias. Isso é uma coisa que eu acho estranho. Normalmente, o meu aluno, quando ele vai trabalhar um exercício, ele vai me perguntar algumas coisas e eu digo, bom, vai acontecer isto, isto e isto, basicamente, tá? Mas como é que tu sabe? Porque eu fiz.
porque eu pratiquei. É exatamente essa a ideia. Então, é uma situação realmente que eu fico muito preocupado quando a gente começa a fazer uma associação de muitas coisas dentro de uma estrutura de treinamento, que pode ser feito, evidentemente pode, mas sem uma metodologia, sem uma ideia de um começo, meio e fim, para onde que eu estou indo, o que que eu quero fazer, por que que eu quero fazer isso. A grande sacada, né? A grande sacada, só fala André, né? Rimoli tá aí, que trabalhou comigo no Uniban, hoje é um puta empreendedor. Agora chegou a tua turma, pelo visto. Tá chegando, o André é parceiraço. E a grande sacada é assim, se a gente não está acostumado, se a gente não tem uma cultura de buscar os porquês, a gente não vai querer saber os porquês, né? E a grande sacada do multimodal, o que leva o multimodal a apaixonar as pessoas é a estrutura de desafio, né? Porque você pode propor para a pessoa o seguinte, uma coisa para tirar da zona de conforto, ou desafiá-la. Assim, ó, isso vai te melhorar, tá bom, sei que vai melhorar, vou fazer quando quer. E a outra coisa fala o seguinte, será que você consegue fazer isso agora? Você é macho, é homem? Ou você consegue, você é foda para ir lá empurrar, para puxar, fazer 200 abdominais, 200 agachamentos? Isso é o que o cross proporciona. Isso que foi os elementos de desafio que o CrossFit trouxe em função da progressão da Guerra do Golfo. Como assim, da progressão da Guerra do Golfo? Progressão dos movimentos. Então os caras faziam a relação dos exercícios lá, os exercícios eram colocados como forma de desafios, por conta, principalmente, da estrutura militar. Os caras, tem que fazer tanto, vai. E por isso essa coisa de vai no limite, porque é uma coisa direcionada muito, que teve não nasceu, mas cresceu na estrutura militar. Não vou dizer que nasceu, mas cresceu na estrutura militar e ganhou corpo. E aí na Guerra do Golfo começou a ser praticada em várias bases navais, em várias bases do exército, e começou a difundir muito grande pelos fuzileiros. E aí a grande sacada é quando isso voltou, quando eles voltaram, eles começaram a propor esse modelo de treino que leva realmente o cara no limite, que leva realmente o cara no desafio. E isso fez com que essa modalidade de treinamento indoor, porque é dentro de um ginásio, né? Indoor, começasse a crescer de forma absurda. Mas para entender esse contexto, você tem que ir num outro elemento, que se chama corrida de rua. O que tem a ver cross com corrida de rua? Tudo. Por quê? O boom da corrida de rua se deu justamente por conta de desafio. Eu vou conseguir 5, eu vou conseguir 10. É a mesma pegada. Eu vou conseguir cruzar a linha de chegada. É o mesmo fenômeno, só que em ambiente diferente. Só que ambientes diferentes que levam pessoas com culturas diferentes. O Brasil, por si só, já tinha que mudar aquela cultura de treinamento em academia, onde cada um entrava, fazia o seu treino, não tinha aquela sociabilização. O cross trouxe essa energia de volta, uma energia que eu vi não tão com tanta magnitude, mas uma energia que eu vi muito próxima na época do spinning. Quando o spinning chegou no Brasil, aquela coisa de aulas coletivas que geravam um puta desafio. Hoje o spinning ainda é uma das melhores aulas na maioria das academias, as mais cheias, mas tem um perfil um pouquinho diferente, né? Então essas aulas, modelos, desafios, indoor, como é o spinning hoje, já é um pouquinho adaptado, e o CrossFit como veio, uma coisa mais rústica, uma coisa que gera comprometimento, que gera companheirismo, e você vê numa sociedade extremamente conectada, né? Extremamente conectada, mas individualizada, perfeito. E aí você vê ali naquele momento, ali no box, no piso ali, as pessoas se doando, um ajudando o outro, um vibrando pelo outro, coisas que na sociedade isso se perdeu muito. Então o Cross, ele resgatou uma cultura de solidariedade muito grande. E na minha opinião, esse foi o elemento que é o tempero principal do sucesso do treinamento. Do sucesso. Essa cultura de união, de valorização, de todo mundo é parceiro, a galera vai treinar no mesmo horário, todo mundo se abraça, suado, fedorento, ninguém tá nem aí. Então, por quê? Ali tem uma coisa que fala muito mais alta, que é o companheirismo, é a parceria, né? E aí, se a gente entender esse fenômeno, que é o mesmo fenômeno que acontece na corrida de rua, né? A galera corre, sai na merda, volta, cruza e tá ali junto, vibrando, a gente começa a entender um pouquinho mais o fenômeno da atividade física. Cara, esse mesmo fenômeno acontece na corrida de rua e está acontecendo no cross, só que com movimentos diferentes.
Mas o fenômeno em si é a mesma coisa, as tribos unidas, a galera com dialeto, falando sempre, se identificando, é o jeito de vestir, o jeito de falar, o consumo, os locais, né, os campeonatos. Então, quando você começa a perceber esse puta desse fenômeno sociocultural, você assim, caraca, meu, eu sei o que eu tenho que fazer para atingir mais pessoas. E Tanto vende, que né? tem um estudo de 2014 que comparou a motivação ali dos caras de CrossFit. E o que eles perceberam? Que os alunos do boxe, onde foi pesquisado, se beneficiaram com metas dos outros alunos que tinham mais experiência, ou seja, aquilo de buscar. A mesma coisa que acontece na corrida. Não, eu vou buscar outro cara, vou melhorar meu pace. A Isso quer dizer competitividade te que ajudando. a competitividade te ajudando de forma positiva. Quando você tem metas e, lógico, um coach por trás para fazer com que essa meta seja atingida de forma segura. Em 2016, um outro estudo de um outro grupo de pesquisadores comparou o seguinte, a relação dos movimentos e percebeu que os movimentos complexos eram, na verdade, extremamente motivantes para aqueles caras que não conseguiam realizar os movimentos. E aí começou-se a ter o que a gente chama de periodização técnica, ou seja, uma periodização para cada movimento complexo, como músculo, como bar músculo up, para que você possa realizar aquele movimento, quais são os movimentos que você tem que fazer, né, para ter um preparo muscular de forma específica para chegar naquele movimento extremamente complexo. E aí a gente tem, cara, a motivação no final, desafio. E aí quem nunca fez um bar muscle up não sabe, porra, do que eu tô falando. Eu fiquei 3 meses treinando para fazer uma subida na barra. E quando você consegue, é uma coisa que puta que pariu. É uma sensação que não tem igual, cara. Você se sente assim, caraca, eu consegui, né? E hoje eu não faço mais, por N motivos, né? Uma que depois da feijoada eu passei dos 3 dígitos na balança, né? Depois da feijoada de domingo, de ontem. Mas tá bom, tá valendo. Feijoada valeu. Pandemia serve para isso também, né? E depois, quando a pandemia sai, a gente tira tudo. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente pensa perceber assim, cara, meu, é uma outra cultura, uma outra coisa. E isso vicia. O ser humano vicia nesse tipo de adrenalina. E quando você percebe esses pontos viciantes e você domina a seu favor, é a mesma coisa assim, você no mar, você pode pegar uma onda ou ser levado pela onda. E aí, cara, tem essa diferença. Você consegue surfar a onda do business, consegue surfar a onda do multimodal. Esse é o contexto do porquê virou moda. Agora, você pode simplesmente reproduzir ou simplesmente entender o fenômeno e fazer com que esse fenômeno possa ser reproduzido em benefício do seu negócio. Pois então, mas tem algumas situações, por exemplo, que a gente tinha conversado sobre treinamento concorrente agora, no meio do assunto apareceu. Isso é um dos paradigmas que me vem à cabeça muito quando a gente conversa sobre o treinamento multimodal e vai ao encontro disso que a gente estava conversando também, das pessoas replicarem muitas coisas sem entender os porquês. Aí eu te pergunto, tem como fazer, por exemplo, ontem veio uma dúvida, eu estou participando de um podcast aqui com os amigos, aqui em Porto Alegre, e o pessoal pergunta, tá, e aí, eu posso fazer HIIT com musculação? Eu posso juntar isso, mas não vai entrar em concorrência? Como é que isso funciona? Eu te pergunto, e aí, podemos fazer? Eu acho que dá. O contexto, as pessoas elas estão indo muito mais no que pode, no que não pode, e em função no que eu preciso ou por que eu faço. Então está indo muito mais no como do que no porquê. E isso vem por uma ausência de conhecimento técnico muito grande. Então você pode fazer um HIIT na sala de musculação, tem alguns protocolos de HIIT, né? HIIT, que é o primo do interior do HIIT. HIIT. E pode aplicar sem nenhum problema. Agora, assim, eu posso aplicar para todo mundo? Quem que é o cara mais indicado? Qual vai ser o objetivo de aplicar isso? E aí a gente percebe que é falta de base técnica, né? De conhecimento de base, de fisiologia, de treinamento, de entender os porquês, a base dos princípios, como é que você vai manipular essas variáveis. E aí eu falo que é a galera da old school aí fazendo diferença, né? Então antes a gente tinha que entender todos os princípios de treinamento, saber todos os princípios, entender quais as variações para depois começar a prescrever. Velho bom livro do professor Gomes. Do Dantas. Do Gomes. Do Dantas mais E ainda. depois do Dantas. Eu peguei do Dantas, eu comecei do Dantas. Apesar de mais novo, eu peguei o Tubino. Mas... sei, tô sabendo. E aí a sacada
É justamente isso. Então, hoje, quando você começa com, por exemplo, numa aula da faculdade, com a fundamentação, falar um pouco do histórico, que aconteceu lá atrás, a galera, não, eu quero saber como é que funciona a prescrição. Gente, a gente estuda história para não cometer os erros do passado e ter uma aprendizagem mais rápida. Você pode chegar lá e simplesmente sair fazendo, errar, erros simples, erros que já foram cometidos, ou simplesmente você pode olhar para trás, ver o que fizeram, onde erraram, para quando olhar para frente, começar a fazer, não cometer o mesmo erro. Cometa erros, mas erros diferentes. Porque, assim, inteligência é você resolver os erros. Sabedoria é você não cometer os mesmos erros duas vezes. Então, quando eu falo os mesmos erros, são erros que outras pessoas cometeram, outros treinadores cometeram. E isso eu vejo uma certa ansiedade da galera mais jovem, né, dos alunos mais jovens do curso de Educação Física, em chegar e começar logo um trabalho de prescrição. Isso pode ser por N motivos. N motivos. Não dá para especular aqui pode ser por N motivos. Mas é importante que as pessoas entendam realmente o que trouxe ela para aquele momento, para a prescrição. Então, quando a gente fala de prescrição do multimodal, nossa, quais modalidades eu posso utilizar? Quais você quiser. O interessante é, por que eu vou utilizar, por exemplo, bike com running? Puta, vou focar no cardio? Ou vou fazer um trabalho de força, um trabalho de cardio? Por quê? Qual o objetivo? E começar a prescrever o multimodal sem entender muito bem os princípios do treinamento e principalmente a relação de carga e o princípio da variabilidade é realmente copiar mais exercícios do que prescrever. Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente fica conversa sempre sobre princípios de treinamento. Aí o pessoal, se a gente fala sobre treinamento, todo mundo vem com aquela Matveev, Vergochansky, vem tudo na ponta da língua. Aí na hora da aplicação de treinamento propriamente dito, vem essas situações e aí tu desmancha muitas vezes essas situações com perguntas até muito simples. Tá? Tu vai aplicar isto por quê? E por que neste momento do treinamento? As pessoas ainda não associam também, até porque qual é o perfil muito nosso enquanto profissional? A gente enxerga o aluno muito segmentado. Qual é o objetivo que eu tenho para esta semana? Ok, eu quero que o Alexandre ele perca peso, joia. Mas o Alexandre vai perder peso em uma semana. Qual é o teu planejamento? É uma semana teu planejamento? Qual é teu ciclo de treinamento? Faltou, desculpa. Qual é o ciclo de treinamento que tu tem? 1 mês? 2 meses? 3 meses? Tem que imaginar e quais são as estratégias. Eu posso entrar com um multimodal focando mais a questão de parte metabólica? Posso entrar depois com uma questão mais de força? Essas coisas que realmente angustiam na hora que a gente vai discutir treinamento, muito por essa incapacidade, acho que, de enxergar, inclusive, os seus próprios erros na hora de planejar o treinamento. Então, quando você fala enxergar os próprios erros, é uma viagem de autoconhecimento. Na minha banca de doutoramento, um dos professores fez uma pergunta totalmente fora do contexto do trabalho. E aí foi uma pergunta que, eu tive que perguntar, mas por que essa pergunta? Aí ele falou assim, eu quero entender quem é o cara que vai ser o futuro doutor. Porque os doutores, eles direcionam o conhecimento dos profissionais. E eu quero saber como é que está o aprofundamento, né? Mais do ponto de vista pessoal do que profissional. E aí a gente começa a enxergar o seguinte, que muitos erros que a gente tem na profissão, e aí isso eu comecei a observar muito quando a gente vai fazer cursos de gestão de alta performance, porque o que é gerir um negócio? É gerir a vida de um negócio. Mas se você gere a sua vida de forma errada, você vai gerir o negócio da forma errada. É fato. Não tem como você ter sucesso no trabalho e insucesso na vida pessoal. Não tem. Você pode ter uma vida pessoal que não condiz com a sua, que você deseja. Né? Ter menos pouco tempo, não estar com aquele dinheiro que você quer, mas você está com tudo alinhado. Ou você está tudo organizado ou está tudo desorganizado. Então não tem como separar a vida pessoal do profissional. Isso é uma mentira que inventaram não sei quando. É igual aquela mentira que inventaram assim, o cliente tem sempre a razão. Não tem. Isso é uma mentira que inventaram para o cliente chegar falando. Você tem que realmente saber direcionar quem são os seus clientes, saber realmente direcionar o contexto. Então tem um livro que é do Eduardo Janetti que fala sobre o auto-engano. E um deles é sobre o auto-engano das nossas percepções que temos sobre o mundo. Na verdade, o mundo é do jeito que a gente quer que ele seja, não do jeito que ele realmente é.
E aí é uma coisa muito, digamos assim, posso dizer que uma pessoa é muito... quando você tenta fazer com que as coisas sejam, ou que as coisas se encaixem da forma que você quer. Cara, isso é uma coisa absurda. Ou você tentar se encaixar do jeito que as coisas são, que é a forma mais correta. E aí você começa a gerar empatia, entender o que está acontecendo. E quando você começa a perceber o que está acontecendo, você começa a perceber o fenômeno que é o mundo à sua volta. Então, tem um filósofo que fala o seguinte, os dois momentos mais importantes na nossa vida, primeiro, é quando nós nascemos. E segundo, é quando nós percebemos que estamos interagindo com o mundo. Né? Porque até então a gente só começa a reagir. Né? E hoje tem muita gente que reage, cara. E pouca gente que realmente entende o que está acontecendo, que começa a viver. Então, quando você começa a ter essas percepções, e aí você começa a ficar um cara chato, a interagir com menos pessoas, a ser mais crítico, a ser mais seletivo. Mas aí você começa a perceber quem realmente está interagindo, está vivendo ou sobrevivendo nesse mundo que a gente tem hoje. E isso é extremamente complicado, porque algumas pessoas ainda não estão preparadas para ouvir isso. Isso aí eu me lembro que a gente já teve algumas conversas em outros momentos falando sobre que ao conversar isso aí normalmente se passa uma impressão também de se achar muito, como a gente usa essa expressão. Não, mas o Alexandre se acha muito, o Pablo se acha, é arrogância, quer dizer, essa situação. Eu tive um amigo que até brincava uma vez comigo, já falecido, um grande amigo. E ele brincou, logo que ele inventou a minha logomarca, disse, ó, só tem uma coisa, não tenha medo de ser bom. E eu achava aquilo, num primeiro momento, eu não estava preparado para aquilo, realmente, e eu entendi aquilo como uma coisa tão... Puxa, eu não quero ser bom, eu não quero ser bom, eu não quero transmitir que eu me acho bom. Mas depois eu comecei a entender que a própria busca de conhecimento, a busca por interação, a busca por tentar sempre evoluir, tanto como pessoa quanto como profissional, isso naturalmente acaba te melhorando como sujeito, isso fica nítido e refletido em ti. E isso aí é uma coisa que acaba ajudando a vender tanto a tua imagem, como, obviamente, o produto pelo qual tu tá representando no caso. Exato. A grande diferença está no seguinte, se vem um mito, né? Um cara que já está acima de qualquer suspeita, que é um cara top das galáxias e fala a mesma coisa que a gente falou, nossa, como ele é inteligente. Vocês são dois pés rapados, que nem a gente falando. Os caras são uns puta babaca, meu. Então são coisas que a gente tem que contextualizar. É o seguinte, cara, tem que entender os porquês. O treinamento multimodal vai muito além do desenvolvimento. Você tem que entender. E a parte de prescrição é muito mais profunda. A gente falando isso, agora se vir um intergaláctico falando, nossa, o cara falou isso, o cara é foda. Então, é esse contexto que, às vezes, um amigo meu falou o seguinte, cara, a gente cansa, um amigo meu que é professor de faculdade, e cara, acho que foi mais ou menos em 2009, 2010, ele falou o seguinte, cara, eu tô cansado de tentar fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que elas não querem enxergar. Ele abandonou a profissão, cara. Ele abandonou a profissão. Infelizmente isso é comum. Infelizmente isso E é bastante. aí, ele abandonou a profissão assim, a profissão de docente e voltou para a parte técnica. Voltou a ser treinador. Eu falei assim, caraca, meu. E algumas pessoas, assim, falam assim, não, você é maluco e tal. Beleza, hoje ele tá bem melhor lá, faz o que ele gosta, interage da forma que ele gosta. E a gente começa a achar as nossas percepções de valores. Então, é muito complicado esse contexto. Então, sai um pouco além da parte técnica e discussões que não é de cunho técnico, as pessoas tendem a não valorizar muito porque olham mais a parte técnica. E a educação física ela é a base, é técnica. Só que o que realmente faz você acelerar, o que catalisa o seu desenvolvimento profissional e pessoal, é a parte não técnica. Então, quando a gente fala dos softs e dos hards, né? Das técnicas, né? Então, os soft skills, os hard skills justamente a parte técnica pesada. E o soft skill é a inteligência emocional, desenvolvimento, alinhamento. Isso faz com que acelere. E geralmente isso é desenvolvido, mas geralmente as pessoas já têm uma percepção melhor, cara, em função da criação e da cultura que eles têm.
uma coisa também um pouco de geração, né? A nossa geração, eu posso brincar agora, falando sério, nossa geração, acho que foi uma geração que tentou, a partir de uma ideia de conhecimento, de, como é que eu vou te dizer? Eu tive uma geração anterior à minha, que tive a oportunidade de trabalhar agora há pouco na Secretaria do Esporte, aqui do Rio Grande do Sul, que o pessoal, eu tinha pessoas que eu costumava chamar, inclusive, de geração MacGyver, que era aquele professor de educação física antigo, o cara pegava uma bola de futebol no colégio e intertia 300 pessoas. Se a gente parasse para perguntar alguma coisa dos porquês, talvez, ele talvez não soubesse responder, mas ele tinha todo aquele domínio de cena que muitos de nós talvez até não tenham até hoje, mas isso aí valia. A nossa geração foi uma geração já que começou a ter uma apropriação maior de ciência, começou a entender um pouco mais de metodologia, começou também a investir um pouco mais no extra conteúdo, vamos dizer assim, de faculdade, começou a investir em gestão de recursos humanos, começou a ler outras coisas que parece que é um pecado falar em leitura que não seja leitura técnica para um professor de educação física. Se a gente perguntar qual foi o último livro que tu leu que não seja relacionado à fisiologia, biomecânica, a pessoa te olha com uma cara, tá, mas por que eu tenho que ler isso? É. E aí a gente tem uma geração hoje que essa talvez seja a minha maior preocupação, eu nunca pensei que eu ia chegar nesse ponto, que é a geração que lê artigo em inglês, lê artigo em alemão, lê artigo, sei lá, acho que até em aramaico se bobear. Mas chega na hora da aplicação, esse cara não sabe, porque ele virou, como é que tu gosta de chamar, o conteudista, ele lê, mas ele não chega a lugar nenhum, porque ele não sabe o tá, mas eu li que a coisa funciona no céu azul, ele vai lá no céu, quando o dia está com céu verde ou céu vermelho, ele tenta aplicar e acha que vai dar a mesma coisa, sempre. Esse é o contexto que a gente tem hoje na educação física. Os fundamentalistas e com pouca experiência prática e sem experiência prática de pesquisa e sem experiência prática de movimento, né? O fundamentalista é somente o cara que lê, não faz nada. Então essa é a grande diferença. Tem o cientista, que o cientista ele tem que entender de movimento para estar estudando movimento. Não tem como estudar o movimento se não fizer o movimento, se não estiver ali no dia a dia do movimento. Então é fato. Quando o pessoal fala assim, esse cara é muito teórico, eu fico, pô, o teórico ele desenvolve a teoria. Para desenvolver a teoria você tem que ter uma observação e estar ali no meio prático. Agora o cara que lê é o fundamentalista, ele não tem nada de teórico. O fato de você ler a teoria de alguém, um livro, um artigo, não te deixa como um teórico, no máximo como um leitor fundamentalista. Isso tem que ficar bem claro, porque na cultura popular, teórico é o cara que lê. Mas no meio científico, que é o nosso, teórico é o cara que faz a teoria, porra. Eu não posso, só porque eu li, eu não criei nenhuma teoria. Eu não sou um teórico. Lê, aplica, vê, avalia, produz conhecimento, vai de novo. Essa é uma brutal diferença. Essa é a grande sacada. Mas aí, assim, a gente não é muito marqueteiro, porque a gente não entrega o que as pessoas querem. A gente tenta entregar o que as pessoas precisam. Porque a gente não está aqui vendendo um produto, a gente está aqui mostrando um posicionamento. Então, as pessoas interpretam isso de uma forma diferente, né? Então, por que de repente não tem tanto ibope em determinadas postagens, determinadas lives? Porque a gente não está vendendo, não está dizendo o que eles querem ouvir. A gente está dizendo o que nós acreditamos, né? O nosso ponto de vista. A gente está colocando o nosso ponto de vista em xeque. E não são todos que vão concordar com isso. Então, pelo menos de fato é isso. Né? Pelo menos para que reflitam. Essa é boa. E aí a gente vai quebrando os paradigmas, né? Então, qual a grande sacada de quebrar os paradigmas? É você não reproduzir qualquer movimento só por reproduzir os movimentos, mas entender o contexto dos movimentos. E quando você passa a entender os contextos dos movimentos, você passa a questionar por que aqueles movimentos são executados daquela forma. Eu não estou falando de execução da parte mecânica, eu estou falando de execução do ponto de vista metodológico, a ordem, a relação de tempo, a prescrição, a quantificação de número de repetições, número de exercícios, tempo de recuperação. Por que está sendo feito dessa forma, né? Porque a parte mecânica é indiscutível. Agora, também não vamos colocar aqui aquele terrorismo biomecânico, né? Se fizer assim, acabou a coluna. Se fizer assim, acabou o joelho. Não é bem assim como a gente sabe. Não é bem assim. Sem querer passar pano branco, mas também não é bem assim. Então, a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas e principalmente o paradigma de
tentar ver um pouco mais além do que as pessoas estão mostrando no treinamento e um pouco mais além para a ciência do treinamento. É importante que você olhe uma sessão, uma prescrição e entenda, cara, esse treino tem essa característica. É um intervalado fixo, é um treinamento intervalado com estímulo fixo e recuperação fixa, é um treinamento intervalado com estímulo variável, recuperação fixa, ou estímulo variável, recuperação variável. E aí a gente tem os EMONs, os ForTime, todos eles, ou rap, se encaixam nessas nomenclaturas. Então você tem que entender os conceitos, os porquês, e aí você percebendo que, por exemplo, um EMON é um treinamento variável, um treinamento intervalado variável com recuperação variável. Porra! Como assim? Se você entender o contexto do conceito disso, você vai entender o que acontece. Aí você vai perceber, cara, que o EMON não é indicado para você colocar exercícios com muito peso, exercícios para desenvolver força. Diferente do on-rap, que tem uma característica em bloco, que é um intervalado variável, com recuperação fixa. Então, você vai vindo assim, as formações dos estilos de sessões, vai entendendo o conceito, e a partir disso vai percebendo, cara, não é qualquer movimento, qualquer treino para qualquer tipo de modelo de sessão. E aí você passa a ficar mais crítico, passa a ser mais chato, e as pessoas, mas não funciona, entendo. Tudo que você jogar no corpo, o corpo vai responder. Agora, você pode jogar uma proposta para ele ter uma resposta mais efetiva ou menos efetiva. Aí fica de acordo com o que você entender que é certo. É a fábula do gato do Mágico de Oz, né? Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar é lugar. E aí você começa a perceber as diferentes variações dos modelos de treino, e aí você entende o que é uma metodologia de treinamento, que é o como fazer, o porquê fazer, e em qual momento fazer. Essa é a grande sacada. Não há como ter todo esse entendimento que tu está colocando se de alguma forma o profissional também não se colocar à disposição e tentar praticar, né? Isso fica altamente prejudicado. São dois contextos de prática, né? Tem a prática reflexiva, que é aquele eu vou lá fazer e vou tentar entender o que está acontecendo. E tem a prática passiva, eu vou lá fazer e pronto, legal, sou aluno. Então essa não vai gerar nada. Então é o que se chama de metodologias ativas e passivas de aprendizado. É uma forma ativa e passiva de aprendizado. Eu costumo dizer o seguinte nos treinos, nas aulas. Se você treina, não treina mais. Para que treinar? Treinar não vai te levar a nada, né? Você não quer ser atleta de alto nível. Em vez de treinar, você vai lá e monta uma sessão, desenha uma sessão com a estratégia que você quer e aplica essa sessão e fica tentando entender o que está acontecendo ali. Então você vai treinar, só que não é um treino para você se exercitar. É um treino para você desenvolver o seu senso crítico de análise metodológica. E aí, no final das contas, movimento, gasto energético, vai acontecer do mesmo jeito. Quem diz que eu treino, eu sigo a periodização, muitos poucos realmente fazem isso. Muitos poucos. A maioria dos professores de educação física chega lá, treina, faz qualquer coisa e tá bom. Se mantém ativo, treinar é diferente. Então, já que é para se manter ativo, tenta se manter ativo estudando os processos metodológicos daquilo. Agora, tem determinado momento que você não vai ter que só se manter ativo, você vai ter que fazer um treinamento para você realmente evoluir, melhorar a sua condição física. Isso é fato, é fato. Né? Ale, para a gente terminar, como é que está a situação aí da VO2? Aí em São Paulo, no resto do país, que agora eu estou recebendo aqui um lembretezinho no celular, pessoal perguntando das datas, para quem está vendo a live aqui, nós estamos ainda sujeitos a situações de alteração de data, via pandemia, tudo mais. Como é que estão as datas e quais são os cursos ofertados pela VO2 aí para a galera estar por dentro? Bom, essa semana, né, a semana de aniversário, 45 anos na quarta-feira, então eu fiz uma promoção. São 3 combos, cada combo com 45% de desconto. Então depois entra no meu Instagram, lá nos stories, você vai conseguir ver. Então são combos que o preço normal é acima de R$500, então todos eles abaixo de R$500 você paga em 12 vezes no cartão de crédito. A VO2 Pro hoje, né, ela tem o braço físico dela, dos cursos físicos, é no Rio Grande do Sul, né? São os heróis da resistência, né? O povo gaúcho. Então, o Pablo, bem dizer, é o último treinador presencial que eu tenho. Não estou trabalhando mais com treinador. Só. Ele foi o último dos moicanos.
pessoal abandonou, saiu por vários motivos, e o Pablo foi o único resistente, os heróis da resistência. Então, o polo Rio Grande do Sul é o polo onde a gente já tem um número maior de cursos presenciais. Mas a VO2 Pro funciona hoje 95% online. Então, ela tem uma estrutura. Não vou dizer que é a maior empresa de cursos online para profissionais de educação física do Brasil. Eu não tenho certeza disso, mas está entre as 3 ou 5 maiores, né, direcionados. São mais de 10 mil alunos online dentro da nossa plataforma. E são cursos específicos para 2 direcionamentos, né? Cursos da área de funcional e cross e cursos da área de corrida de rua. O nosso público na corrida de rua é muito, muito grande, até porque foi o core que nasceu a VO2 Pro em 2011, startou. O HIIT ele entrou na VO2 Pro em 2015. Em 2016 e 2017 começou a diversificar os outros modelos de estrutura de aula. Mas entenda que toda a estrutura da VO2 Pro é uma coisa muito voltada para treinos ligados à assessoria esportiva ou boxe de treinamento funcional e cross. Então é o DNA da VO2 Pro. Você não vai encontrar um curso de musculação, tá? Pelo menos não por mim. Mas você pode ter lá na plataforma um curso de musculação de algum parceiro, de algum professor parceiro. Então essa é a grande sacada. Então hoje o T-Book Cross Training, que é um caderno de treino, né, prático, vendeu mais de 1.000 unidades. Então foi um modelo de campeão. Isso desde o começo da pandemia. Ele startou no comecinho da pandemia, deu uma acelerada. Então é um livro que é um e-book hoje que está na mão de muita gente, que ensina os porquês um pouquinho do treinamento funcional. E a gente também tem um combo Metcon, que também é um treino extremamente, que é o curso presencial Cross Training da gente. Então hoje a VO2 Pro está assim. Quer saber um pouquinho mais? Entra lá no nosso site, vo2pro.com.br, para entender um pouquinho mais do nosso trabalho e ver quais são os conteúdos dos nossos cursos. Basicamente é isso. E hoje... Manda um direct para mim aqui no Sul, hein? Se você quer fazer um curso prático, presencial, já no Rio Grande do Sul, tem algumas datas também que já estão lá no site. Conversa com o Pablito, né? Que ele é o nosso líder, educador aí no Rio Grande do Sul. E vem com a gente e vocês não vão se arrepender, com certeza. Na hora do treino acho que até vão, né, Ale? Na hora do treino acho que até se arrepende. Mas tudo bem. Sempre se arrepende. Não tem como não prescrever um treino intenso se não viver na intensidade. É extremamente desleal com o teu aluno, né? Você nunca passar por aquilo que ele está passando. Mas, beleza, a gente sabe como é. O pessoal não entende na hora, quando a gente aplica o curso, a história dos 3Ds. Por que o HIIT é o 3D? Aí depois, lá nesse 3D, vamos fazer o primeiro treino e depois vocês me respondem por quê. O desespero, o desconforto e o desafiador. E depois vocês vão saber como é que funciona isso. O desafiador o pessoal não lembra, mas o desespero eles lembram muito. Sempre, vão lembrar pro resto. É assim, os 3Ds não são uma fase que passa, os 3Ds estão presentes em todas as sessões. Essa é a grande sacada. Bom, acho que é só isso, né, Pablito? Oi? Acho que é só isso, né? Passando da conta, chefe. Fiquei controlando aqui, mas fluiu rápido demais até o papo. Te agradecer demais, foi a minha primeira vez contigo, né? Sabe como é que é? Coisa maravilhosa. Cabaço. Inesquecível, tá? E vamos conversando. Mas desde já, muito obrigado aí por ter estado comigo e com o pessoal aí nessa primeira live. Pablito desabrochando na live, né? Sua primeira live, né, Pablito? Que espetáculo, cara. Olha, tô aliviado. Entendo como é. Entende? Bastante tempo, mas tá bom. Eu entendo. Galera, foi um prazerzão. Qualquer coisa, manda um direct. Se você não me segue lá para saber algumas novidades. Além de professor, também sou mestre, né? Mestre cook. Vários pratos. Ontem saiu uma feijuca gourmet sensacional. Nossa, meu Deus. Eu tô ficando bom nesses pratinhos. Risoto também, especialidade do chefe. Nós vamos fazer o próximo, nós vamos botar um Louro José aqui do lado, então vamos fazer um só de risoto, tá? Mas só uma coisa, tu pode falar direitinho a palavra cabaço, porque tem alguém na peça aqui do lado que acabou de sair e botou a cara pra fora assim, como assim cabaço? Cabaço é iniciante aqui no Rio de Janeiro. Mas é que alguém ficou aqui, como assim? Tá do meu lado aqui, quase te batendo, cara.
É que Tá as rindo pessoas aqui, acham, agora não as quer pessoas aparecer. acham, as pessoas acham que é uma coisa mais voltada para coisa orgânica, mas é iniciante, júnior, é uma coisa de Tá bom, iniciante, fica né? tranquilo. Piada de gaúcho, né? Não tem problema. É, Gente, então, galera, foi. Pablito, um abraço por trás em você, tá? Sei que você gosta. pô, cara, sinta-se também preenchido com meus cumprimentos, tá? Então, gente, obrigado por ter estado aí conosco. Ale, mais uma vez, obrigado, cara, pela oportunidade. E a gente se vê, como diz o meu chefe, por aqui. Valeu, Valeu, gente. galera. Tchau, tchau. Até a próxima.